Boa tarde a todos. A gente vai iniciar a apresentação, desse módulo de apresentação de sugestões populares. A ideia é passar para vocês como é a estrutura que normalmente Belo Horizonte apresenta nas suas LDOs, O que Belo Horizonte, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias de Belo Horizonte, ao longo do tempo, ela vem sendo estruturada. O objetivo, até em cima das palavras do Tiago, é tentar dar um preparo maior ao cidadão para que ele participe desse processo, do ciclo orçamentário, no caso a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com sugestões qualificadas que sejam acolhidas, principalmente como emendas. Há outras formas de acolhimento que durante a apresentação a gente vai falar, mas a intenção, assim, particularmente, é que a sugestão popular ela se transforme em emenda. É o ideal. Ela pode ainda ser aproveitada como requerimento ou indicação, mas aí acaba sendo um aproveitamento não do tamanho que a gente quer para sugestões populares. Para a gente chegar, para conseguir atingir o alvo, a gente precisa ter em mente 3 coisas. Para que serve a LDO? Qual que é a referência para a elaboração dela? E qual que é a estrutura? É justamente isso que a gente vai ver aqui. As principais competências da LDO, nós vamos encontrar inicialmente na Constituição de 88. A Constituição de 88 ela trouxe de maneira assim, bem tímida algumas competências, que ali eu coloquei orientar a LDO, mas na verdade é orientar a Lei Orçamentária Anual, trazer as metas e prioridades da administração pública, também dispor de algumas regras sobre remuneração de pessoal e de legislação tributária. Em 2000, com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, aí sim, o rol de competências da LDO cresceu substancialmente, e aí a gente passou a ter, além dessas 4 que eu já disse, a gente tem ali também que a LDO ela tem que trazer regras para limitação de empenho, caso o município, o Estado, a União, tenha algum problema quanto à frustração de receita, é preciso ter uma trava para você não gastar mais. Isso recebe o nome na LDO de limitação de empenho. Transferências de recursos, lá também você pode estabelecer regras como isso vai funcionar, o que pode, o que não pode. Reserva de contingência, normalmente na LDO a gente vai encontrar limites, percentuais limites para poder se fazer essa reserva de contingência. Execução mensal de desembolso, após a aprovação da Lei Orçamentária Anual, 30 dias, o ente federativo precisa publicar um cronograma de desembolso mensal ao longo daquele exercício. O próximo ali é o equilíbrio entre receitas e despesas, já dentro da responsabilidade na gestão fiscal, as receitas têm que estar no mesmo quantitativo das despesas. E a LDO tem que trazer também os anexos de metas fiscais, quais são as projeções que aquele ente faz para o exercício que vai vir, se há expectativa de superávit, de déficit, esse tipo de coisa. Riscos fiscais, caso alguma coisa dê errado nessa projeção, o município prevê superávit, mas por um revertério da economia, o município tem um déficit. O que ele pretende fazer para poder enfrentar aquilo? O anexo de riscos fiscais vai trazer essa informação. E controle de custos. Isso está mais ligado à contabilidade pública, é algo que tem avançado de forma, tem andado de forma morosa, mas está previsto também na LRF a criação de um controle de custos, dentro da contabilidade pública. Eu acredito que vocês tenham visto nas apresentações dos outros dias essa relação do processo orçamentário das 3 peças orçamentárias. A gente tem ali o plano plurianual,
que ele cobre 4 anos e serve de referência para a elaboração das outras 2 peças que são anuais, né? Feito o PPA, a LDO faz um recorte a cada ano do que se pretende priorizar, e aí, com base nisso, a LOA também é elaborada. Entrando propriamente na estrutura da LDO, que normalmente a Prefeitura encaminha aqui para o Legislativo, nós temos aqui que, via de regra, são 7 capítulos que compõem o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, com esses nomes. Assim, dificilmente muda, então é algo bem pode-se dizer que é fixo, né? Tem a disposição preliminar, um artigo de abertura da lei. O 2º capítulo é das prioridades e metas da administração pública municipal, também contém só um artigo, que aí traz as diretrizes gerais de acordo com as áreas em que a Prefeitura trabalha. Mais à frente a gente vai ver que Belo Horizonte tem hoje 10 áreas de resultado, e aí ela apresenta nesse capítulo as 10 áreas com algumas diretrizes gerais. O 3º capítulo fala de como vai ser organizado e estruturado o orçamento do município. O capítulo 4 fala das diretrizes para se elaborar e executar o orçamento na cidade. O capítulo 5º, sobre as despesas de pessoal, estabelece algumas regras quanto a isso. O 6º é sobre alterações na legislação tributária. Mais à frente a gente vai ver também, assim como os outros, um detalhamento dos capítulos, né? E encerra com as disposições finais. Depois dessa parte dos capítulos, a gente tem 2 anexos, também exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os anexos o primeiro, o anexo das metas fiscais, e aí esse anexo ele é subdividido em 6 obrigatórios. Eu vou falar do 7º ali. Tem esse primeiro ali, que é o cumprimento das metas do ano anterior. Então, esse ano, vamos receber aqui o projeto de LDO de 2020. Ele vai trazer a avaliação do cumprimento das metas de 2018, porque que fechou. É o ano que já está fechado. Ele vai trazer o cumprimento das metas de 2018. Demonstrativo das metas anuais, aí são projeções de 3 anos anteriores comparadas com 3 anos posteriores. O terceiro é a evolução do patrimônio líquido do município. É também um demonstrativo com caráter bem contábil mesmo, para se demonstrar quanto do patrimônio da cidade evoluiu ou não, né? Se ele cresceu ou diminuiu. O 4º ali é a avaliação da situação financeira atuarial. Aqui está ligado à Previdência, o regime próprio de Previdência dos servidores. É um anexo que tem ganhado muita importância nos últimos tempos, né, diante dos déficits de previdência. O 5º é demonstrativo da estimativa da renúncia da receita. São os casos em que a Prefeitura ela concede renúncia de receita, ela precisa mostrar onde vai ser concedida a renúncia e por que dessa renúncia. O 6º é o demonstrativo da estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias. São as despesas que ultrapassam mais de um exercício financeiro. A Prefeitura precisa mostrar isso nesse demonstrativo. E o 7º é prioridades e metas para o exercício. Ali eu coloquei sem previsão legal, porque a LRF não fala dele. A LRF não exige a apresentação desse demonstrativo, mas tornou-se uma prática no país todo a apresentação desse anexo. Aqui nesse trabalho nós vamos falar justamente dele, porque ele desses anexos, do 1 ao 6, eles são praticamente informativos. Não há margem para mexer ali.
E o sétimo, sim, se ele for apresentado pela prefeitura, ela tem o costume, ela apresentou até 2017. Ano passado ela não apresentou, se não me engano. Mas aí a gente explica aqui e vai trazer alguns exemplos de sugestões que foram feitas nesse anexo. E o... Oi? Oi? Ah, tá. A pergunta é o que seria renúncia de receita. Vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar o imposto municipal mais famoso, né, o IPTU. Nós temos, né, no mês de janeiro, a prefeitura já disponibiliza as guias de IPTU para os moradores. E quem pagar até uma determinada data, à vista, consegue um desconto, se não me engano, já foi de 7%, agora acho que é 5%, né? Quem não pagar até esse dia vai pagar parcelado, né, até dezembro, né, e escolhe a forma de parcelamento. Esse 5% de desconto é uma renúncia de receita. A prefeitura adoraria que todo mundo pagasse, né, em janeiro, sem desconto, tudo, valor integral. Mas para poder incentivar o pagamento, ela concede esse desconto, e aí esses 5%, através de levantamentos do pessoal da Receita, né, da Fazenda Municipal, é preciso informar lá, olha, vamos oferecer renúncia de receita no IPTU para quem pagar à vista. Isso é um exemplo. E, por fim, ali, o segundo anexo é o de riscos fiscais. Ele só tem um desdobramento, que é a avaliação dos passivos contingentes. Ele também é meramente informativo, então, ele, na apresentação para sugestões, a gente não vai trazê-lo. O primeiro capítulo que a gente vai mostrar é o 2, que é das prioridades e metas da administração pública municipal. Esse artigo, ele traz, assim, depois da abertura da lei, ele traz as prioridades, ele traz as diretrizes gerais que o município vai adotar para aquele exercício, para o exercício seguinte, na execução do orçamento recortado do PPAG. No texto ali, eu peguei do projeto de lei de 2019, da LDO 2019, e ele faz menção ali que as prioridades e metas da administração pública correspondem às metas relativas ao exercício de 2019 no PPAG. Ele pode trazer o texto dessa forma, ou caso ele apresente aquele anexo que eu falei para vocês, de metas e prioridades, que estava ali numerado com o número, estava com o número 7, ele pode fazer menção a esse anexo. Aí ele traz esse texto inicial e depois traz diretrizes gerais para cada área de resultado. Belo Horizonte hoje trabalha com essas 10 áreas de resultado, né? Saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, cultura, desenvolvimento econômico, turismo, habitação, urbanização, regulação e ambiente urbano, sustentabilidade ambiental, proteção social, segurança alimentar, esportes, atendimento ao cidadão e melhoria de gestão. Eu sugeriria, caso alguém queira fazer uma sugestão popular no artigo 2º, a sugestão que normalmente a gente dá lá no nosso setor, é de que a gente construiu em conjunto, é de que a pessoa leia o artigo 2º, pode ler ele completamente, ou já filtrando pela área que quer atuar, mas também faça uma leitura conjunta do PPAG. E aí que essa tela ela traz o passo a passo para se consultar o relatório correto no PPAG no site, no portal da transparência da Prefeitura. Estando no portal da transparência, você vai nesse menu à esquerda, tem escrito contas públicas, depois vai em plano plurianual e escolhe o PPAG que está vigente agora, que é o 2018-2021.
ele vai abrir uma nova tela, e aí aqui é importante você selecionar sempre o documento mais atualizado. O ano passado, né, em 2018, houve a revisão do PPAG para 2019, 20 e 21. Então, o documento que está vigente é esse aqui, revisão, aquele ali de cima, 2019, 2021. Vocês vão encontrar lá documentos em Excel, em PDF, aí fica a critério, quem quiser trabalhar, quem achar mais familiar um ou outro, é só escolher. Eu escolhi aqui o PDF, e aí tem a abertura do documento, é isso, e aí a gente vai naquele documento ali, demonstrativo físico-financeiro de programa por área de resultado. Acho que a Denise, numa apresentação ontem, mostrou, parece que deu o caminho, né, para poder chegar nesse demonstrativo. É o mesmo. Bem, a cara desse demonstrativo é essa, você vê lá em cima que você tem a identificação da área de resultado, o programa e a ação. Abaixo você vê dentro da ação as subações que estão ali, que compõem, né, a ação. E à esquerda você tem os quantitativos, os valores físicos e financeiros para cada subação. Lembrando que, como vamos fazer sugestões populares para 2020, ficar atento para ver se há alguma coisa prevista no ano de 2020. Ali eu marquei, na última subação ali, ó, ações de vigilância e prevenção de leishmaniose visceral. Para 2018 e 2021, não tem nada previsto, está zerado, metafísica. Se fosse o caso de alguém querer fazer umas sugestões nesses exercícios, não poderia ser feito justamente por causa disso, está zerado. Então, assim, o Executivo não previu, não tem intenção sequer de executar aquilo ali naqueles exercícios, se fosse o caso, né? Em 2021, por exemplo, não convém fazer sugestões de inclusão com essa subação. Tem grande chance de não ser acolhida. E aí, depois dessa identificação no PPAG, volta-se para o artigo 2º lá da LDO e faz a comparação. O que está previsto lá nas subações, você faz uma comparação com o texto que está apresentado na LDO e vê o que está faltando, o que pode entrar ou sair. Pode ter sugestões também de exclusão, né? Sugestão. Isso. Isso quer dizer o quê? Eu tenho muita preocupação com as entrelinhas, aquilo que não está visto, né? Não, questionamento dela é por que eu disse ali que aquela subação, a última ali, como está zerada, a chance de não ser acolhida como sugestão popular é muito grande, né? Ela está preocupada com as entrelinhas. Assim, na verdade, não tem entrelinhas. Não tem entrelinhas. Se o Executivo colocou no seu PPAG de que aquela subação ela está zerada, ele não pretende fazer movimentos, né? Não pretende executar aquela ação em 2021. Então, você sugerir que aquilo ali tem que ser priorizado não faz sentido, porque está zerado. Entendeu? Porque ele pode fazer isso e não tem a questão de se vai ser negativo ou positivo para a população. Assim, quando se definem essas subações na elaboração do plano plurianual, em tese, isso foi ponderado, né?
no conjunto das políticas públicas, na elaboração das políticas públicas, o gestor precisa levar isso em consideração. Eu entendo que, como foi colocado assim no PPAG, nas ponderações dele, da equipe dele, ele entendeu que bastaria ações em 2019 e 2020, e nos outros anos não precisaria, para aquela subação. Certo? Só ela... Hã? Só falar de uma experiência. Eu aposentei recentemente, mas atuava no Ministério Público, na promotoria da criança e adolescente. A gente faz o acompanhamento, fazendo, e isso continuo fazendo. Do orçamento já faz tempo. Então, já aconteceu a Conceição de não ter previsão, e daí a gente indicar a fonte de onde poderia estar alocando recurso para facilitar essa coisa do acolhimento. Sim. Né? E assim, mas aí fundamentado, né? Naquela necessidade da ação dentro da política. Claro. Acredito para não deixar de fazer. Para não deixar. Porque às vezes. Tipo assim, para tentar sensibilizar, né? Você mostrar de onde poderia estar, qual a fonte de recurso, para evitar, né, a rejeição das emendas. Foi uma tentativa, né? Agora eu não estou me lembrando, porque várias vezes as emendas foram acolhidas, outras vezes não, outras vezes quando chegava lá naquela reunião do relatório final, passar. Não, beleza, obrigado os dois. É porque são esses os detalhes. Eu sou velha, né? Então eu convivo com essas artimanhas há muitos anos. Então eu sempre tenho, aquilo ali pode ser. Entendi. Por que será? Porque já está passando no meio dele. Ô, pessoal, só lembrar de falar no microfone, tá? Você está esquecendo que está sendo gravado. Sim, por favor. Tá bom, obrigado. Quem é o... Só um instante, Priscila. A colocação dela já esclareceu bastante coisa, mas pegando a fala dela também, eu visualizo que... Obrigado. Eu entendi que a dificuldade de aceitação é pela falta de recurso, mas também a colocação, a participação dela complementou essa possibilidade de indicar outra fonte de receita, complementou uma dúvida que tinha aqui. Agradeço. Só esclarecendo, não sei nem se é isso que a Priscila vai falar, mas né, de qualquer forma, até para não ficar uma coisa, né, meio capenga, né? No caso, nós estamos aqui, todo esse curso é relacionado à Lei de Diretrizes Orçamentárias. São diretrizes para o orçamento. Isso aqui de eu dizer que a subação está zerada e que você não pode fazer sugestões populares para a LDO usando aquilo ali, não quer dizer que você não possa, na tramitação da LOA e do PPAG a partir de outubro, sugerir uma alteração para 2021, mudar de 0 para 1, para 2. Mas é entender esses momentos, sabe assim, na LDO não é hora disso. Na LOA e no PPAG você pode apresentar também, da mesma forma, sugestões populares, indicando a fonte de recurso, de onde vai sair, para poder aumentar ali, para sair do 0 para algum número diferente. Então, o momento, a sua colocação me trouxe, então, o momento não seria aqui. Para a LDO, não. Para esse tipo de intervenção, não. Exato, É isso mesmo que o Ana falou. Eu trabalho com ele na consultoria aqui de orçamento. E a questão é o seguinte: você não pode priorizar uma coisa que não está prevista no orçamento. Então, a LDO, aquilo ali é só para priorizar. Não quer dizer que não, aí o momento é outro, né? Que seria o que você fez. Então, é mais esse cuidado mesmo. Que, a partir do momento que você prioriza alguma coisa que não está prevista no orçamento para aquele ano, você está deixando o PPAG e a LDO incompatíveis. E isso é uma vedação, né, legal, constitucional, que eles têm que estar. Então, por isso que o momento é na próxima. isso. E lembrando, né, gente, a gente está trabalhando com as intervenções que podem ser feitas na Câmara, né, que no caso do Renan, a Gisela falar depois. Vocês podem intervir nos conselhos em outros momentos também. Mas aqui a intervenção pode ser feita no processo legislativo. Ok. É uma
Entendi. Aham. Pois não. Quando ele fala da intervenção na Câmara, então, quando vem a EPO da Prefeitura, da aprovação na Câmara, não significa que tem que aprovar também do jeito que está. Não. Porque na revisão ela volta para a gente. Isso. Eu falo pelo Conselho de Assistência Social, né? Porque depois que o Conselho aprova, ela volta para a Prefeitura para ver se aprova ou não, para ir enviar para a Câmara. Então, quando chega na Câmara, aquilo que não suporta dentro do orçamento é que ela vai discutir. É assim? Exato. Nas 3 peças orçamentárias, LDO, LOA e PPAG, o trâmite é o mesmo. O Executivo manda um projeto de lei num formato, aí a Câmara abre um período para sugestões populares, os vereadores, a Comissão de Orçamento e Finanças analisa essas sugestões, acolhe umas, rejeita outras de acordo com o conteúdo delas, né, o caráter técnico. As acolhidas viram emendas. Os vereadores também podem apresentar emendas, alterando o projeto, o texto original enviado pelo Executivo. Depois isso vai a plenário, e aí, fechado isso, é votado o texto para ser publicado. Aí, só depois desse processo todo, com participação, primeiro do Executivo, pelo texto original, da população, com sugestões, os vereadores, com as emendas, e com a população também, porque o cidadão pode procurar o gabinete do vereador e sugerir alguma coisa. E só depois disso tudo é que se vai para o plenário para votação das 3 peças. Todas as 3 funcionam no mesmo rito. Certo. Certo? Bem, aí, como eu disse, a sugestão, para quem quiser fazer sugestões nesse artigo, pegar PPAG e o artigo 2º da LDO, fazer lá uma análise. Mas eu sugiro que façam isso com moderação, porque no texto da LDO, vocês vão ver lá no caput do artigo, fala que ali você tem diretrizes gerais. Então, você vai encontrar assim, um texto muito genérico, assim, dentro das áreas de resultados, você vai ter assim, ampliação no atendimento na rede hospitalar. Educação, ampliação de oferta de vagas na rede de ensino. Sabe, esses textos assim. E no PPAG você já acha com um detalhamento maior. Você já vê assim, olha, educação, construção de escola, construção de um mês. Aí você já está vendo ali que você pode ver que ali, construção de escola, então vai ampliar a oferta de ensino na educação infantil. Aí já começa mais a funilar. Então, nessa construção é preciso ter muito bem claro. Na LDO você vai achar algo mais amplo, no PPAG você vai ter algo mais detalhado. Primeiro exemplo do dia, a sugestão que foi feita em 2018 na área de resultado mobilidade urbana. 2 sugestões, na verdade. O autor aqui queria que fosse acrescido no artigo 2º, nessa área de resultado, que um incentivo à mobilidade ativa, que não privilegiasse o uso de carro. Ele chama aqui de mobilidade ativa, conhecida também como não motorizada, em detrimento do transporte individual motorizado. E na outra sugestão, adoção de medidas sistêmicas para priorização da bicicleta em toda a cidade. O relator das sugestões populares, no caso o vereador Pedrão do Depósito, ele acolheu a emenda, e aí, vocês acompanhando o processo, vocês vão ver muito disso. Quando a emenda ela trata de assuntos bem próximos, 2 sugestões podem ser aglutinadas numa emenda. Foi o que aconteceu aqui.
emenda ao projeto de lei, né, da LDO 2019, originárias das sugestões 18 e 21. É dessa forma que o cidadão que sugere, faz a sugestão popular, acompanha lá para ver se a sua sugestão foi contemplada ou não. Esse é o formato. Mas aí, deixa eu só questionar esse que você falou da aprovação aqui da Câmara, que eu estou acompanhando, porque, como eu faço parte da Comissão do Transporte também, uma questão que foi levantada essa semana pelo João 23, a questão dos acidentes que estão sendo acolhidos no João 23 por essas bicicletas, essas patinetes, né? Então, quer dizer, é um projeto que foi mal feito, mal elaborado, em cima da necessidade do povo lá fora. Não se teve uma pesquisa, vamos colocar na rua, como que vai ser, como que vai deixar de ser, quem vai arcar com danos. Não, então, são coisas mal feitas. Sim. E são passadas na Câmara, assim, na cara de todo mundo, e deixa. O hospital está, hoje teve uma entrevista de novo, tem 2 pessoas com fraturas cranianas, por causa do tombo, pessoas que não sabem. Ontem eu saí daqui, tinha um senhor bem forte, tentando usar, ele punha um pé no chão, ele punha um pé lá em cima. Então, esse tipo de coisa, de repente, olha, cai lá para o chão, quem vai responsabilizar? A Câmara tem que ter esses compromissos com o povo. Eu acho assim, não é só voltar às emendas populares, porque o povo, às vezes, vem participar, mas não tem um certo conhecimento. Ouve, mas não tem uma discussão mais profunda, mais buscativa, para passar as coisas para o povo. Sim. Não é só vereador entrar e votar e jogar para o povo, eu votei, a lei está aí. E isso é uma questão muito séria, porque ela repercute, além do transporte, ela volta para a assistência social, né? Então, não é só uma casa que lida com o projeto popular. Tem todo um trâmite para passar de responsabilidade que a casa deixou de ter com o povo, né? Então, essa questão aí é muito séria. Quer dizer, é uma questão que está aí, está imposta, está colocada, mas que tem que ser revista. Sim. Né? Uhum. Você que vai me ajudar. Desculpa. Eu ouvi uma conversa sobre a questão da bicicleta, que é um programa da Alemanha. Então, a Alemanha fazendo uma força enorme para que o Brasil, que a gente pegasse esse programa, projeto ONG. E tinha um vereador que estava ferrenho, queria levar isso lá para o bairro que eu moro, Ribeiro de Abreu. Digo, meu Deus, para o Ribeiro de Abreu. Então, aí, nisso que é minha dúvida, não é minha preocupação, eu fico pensando em gente, sabe? Poxa, será que é importante a bicicleta lá na Savassi? Tudo bem, agora eles quererem levar a bicicleta, esse programa, lá para uma periferia que não tem luz, um matagal danado, e se não tivesse alguém falando mal, eles teriam levado, né? E a BH Trans estava super interessada que isso entrasse. E a gente percebia, né, embora não soubesse rebater, argumentar, a gente sabia que o ser humano ali não estava por dentro. O que interessava era o programa, o projeto. Entendi. Conceição e Maria Aparecida. Assim, a LDO é um momento para poder a gente tentar colocar essas situações aqui de prioridade, que se deve ser colocado, sei lá, na frente de outras coisas. O relato de vocês duas é extremamente importante e eles se enquadram mais assim, depois da coisa
acolhida nesses instrumentos orçamentários é a parte do acompanhamento permanente. E aí já seriam em comissões específicas, né, de transporte, de sistema viário, né? Já seria uma especialização que aí precisaria de acompanhamento extra-orçamento, entendeu? Não seria... Está no orçamento, precisa estar lá. Mas aí já começa a entrar num pormenor que extrapola, entendeu? É importante, sim, exato. Um pormenor dentro da temática, dentro do orçamento. Daí para a gente ver o quanto pouco está valendo o ser humano nessa Sim. Porque o interesse é mercado, é dinheiro, é o eu, né? E o povo que traz esses vereadores, esses políticos para as casas, onde fica? Né? Uhum. Pede desculpa de colocar essas questões, porque sabemos que não está no seu trabalho. Isso. Obrigado. Sim, tem a ver, claro. Uma ponderação, que eu estou sedento para aprender mais. Se você pudesse colocar para a turma para a gente tentar fazer uma intervenção no final, ia ajudar bastante. É uma sugestão. Ah, tá. Ok. Vai ter uma... Depois, a Gisela acabou de chegar, ela vai apresentar também uma outra parte que vai acrescentar bastante para a apresentação de sugestões e depois uma oficina para poder a gente tentar exercitar tudo que foi apresentado hoje. Eu mostrei um exemplo aqui de uma sugestão que foi acolhida, mas também vou mostrar um exemplo de uma sugestão que não foi acolhida, para vocês não fazerem a mesma coisa. Aqui o autor ele queria fazer uma alteração também no artigo 2º da área de resultado educação. Ele queria, nesse lado esquerdo aqui, já havia uma redação original da Prefeitura para incentivar a participação da comunidade e das famílias no processo educativo, só que o autor queria que esse incentivo se estendesse para gestão de caixas escolares. E aí o relator, à época, ele entendeu que as formas, né, de participação da comunidade na gestão de caixas escolares já tem uma lei específica para isso, já tem lá tudo determinando nessa lei específica. E aí, como eu disse para vocês, LDO não é a hora de algumas coisas. No caso disso aqui também não é a hora, entendeu? Então ele rejeitou essa. Partindo aqui, seguindo na estrutura da LDO, a gente tem o capítulo 3º, que é da organização e estrutura dos orçamentos. Aqui a gente, né, o nome é bem claro, está explicando como que a Prefeitura vai fazer a organização e a elaboração dos orçamentos. Ana, só voltando na Caixa Escolar, fazendo favor. Por que motivo não foi aprovada essa Caixa Escolar? Porque não teve... Isso é um projeto ou é uma lei que ele queria criar? Não. O que acontece? A tramitação era da LDO de 2019, do ano passado. Estava tramitando a LDO e aí um cidadão apresentou uma sugestão querendo fazer uma intervenção no artigo 2º do projeto da LDO, na área de resultado educação. E aí a Prefeitura tinha colocado no texto vindo do Executivo que ela queria incentivar a participação da comunidade, das famílias, no processo educativo. Até aí, o texto original do Executivo é esse. O cidadão apresentou uma sugestão popular, acrescentando, à frente do que o Executivo já tinha colocado, que ele queria também que se incentivasse a participação da comunidade na gestão dos caixas escolares. Porque eu sou do Caixa Escolar, eu sou do colegiado, entendeu? Sou do Conselho Municipal de Educação, a gente está debatendo sobre isso. Inclusive, a gente tivemos um seminário sábado passado na SMED,
a respeito disso. Entendeu? Então, isso aí está uma controvérsia danada, porque esse processo a gente teve até discutindo sobre isso. Tem coisas que estão falando que não são verdades, que saíram e a gente está buscando para saber por que essa informação. E tem pais, porque eles não convidam pais e família para participar do colegiado dentro da escola e participar de assembleias e seminário, plenária, porque sabe que os pais, quando descobrem, que a maioria são leigos, e quando descobre a lei e os direitos que ele tem para defender do filho, defender da escola e da direção da escola, junto à prefeitura e o recurso, e eu sou do Fundeb, eu sei que temos recursos para poder ter uma educação melhor, tanto no município como no Estado, né? Porque tem uma verba, só para você imaginar, para 2019 tem 156 bilhões disponível do Fundeb para investir, que o Fundeb vai até 2020. Foi criado na Câmara Federal para o PAC, para poder ver se não acaba com o Fundeb, que vai até 2020. Então, tem coisas que a gente vê, igual isso aí, muitos não sabem. Sim. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter mais transparência na hora de, principalmente, buscar trazer a informação para as pessoas que são mais leigas, as pessoas que estão na periferia, as pessoas que estão... Buscar, junto com a Secretaria de Educação, passar esse tipo de informações. Entendeu? Seu nome é? É Helder. Helder. Aí, assim, concordo plenamente com você, mas a explicação delas acaba funcionando também. Não vai ser a LDO que vai definir a forma de participação da comunidade na gestão das caixas. Sim, sim. Mas a sugestão popular está querendo, assim, que a prefeitura incentive a participação da população na gestão de caixas escolares. A LDO não é o local correto para isso. É a lei específica. O que o relator quis argumentar para rejeitar é que existe uma lei municipal que já estabelece a forma de participação nas caixas escolares. E é lá que isso tem que estar estabelecido, como isso vai se dar, a participação, como a população vai participar, entendeu? Só um instante, tem um colega seu ali antes. Professor, boa tarde. A LDO, o PPAG, tudo vem do executivo, mas Sim. vamos pôr aqui um projeto de um vereador que vai impactar, que dá vai onerar o executivo. Como é que faz? Porque, tipo assim, eu já ouvi falar que o pessoal fala que época de campanha o pessoal faz proposta, porque papel aceita tudo. Mas na execução é diferente, porque quando você faz uma proposta vai ter gastos e esse gasto vai ter que ser orçado pelo executivo. Peraí, como é que isso funciona? Tipo assim, se já tem, a LDO já está, como é que se diz? Já foi apresentado, já foi votada, e aí chega um vereador, apresenta um projeto, sei lá, que vai impactar um orçamento do executivo. Como que isso funciona? Não sei se deu para entender mais ou menos. Sim, sim. Tem muito disso. Assim, na verdade, toda lei, a lei de responsabilidade fiscal estabelece que toda lei que aumente despesa para os cofres públicos, ela precisa vir acompanhada de impacto financeiro orçamentário para o exercício que ela vai entrar, ela vai começar a acontecer e para os dois seguintes, e uma declaração do que a gente chama de ordenador de despesa, né, que pode ser o prefeito, o presidente da Câmara, alguma coisa nesse sentido, dizendo que aquele projeto está compatível com PPAG, LDO e LOA. Na maioria das vezes o que acontece, esses projetos de lei de iniciativa de vereadores, eles não trazem essa informação, então eles percorrem até chegar no veto do prefeito. Então, assim, acontece o que você falou mesmo, o papel aceita tudo, vira número, mas a coisa não vinga, entendeu? Professor, uma até das razões que eu estou procurando participar justamente para ver se eu consigo deixar alguma coisa para alguém antes de morrer. E eu gostaria muito de ter uma sala muito cheia e, principalmente, né, fico feliz de ver a meninada aqui que está fazendo gestão
pública, é importante. Daqui a uns 5 anos a gente não vai ter tanta abobrinha assim, né? Como eu estou falando. Mas isso agora eu esqueci o que eu ia falar. É caduquice. Mas realmente é importante. Sim, quando começaram o Observatório Social de Belo Horizonte, com a doutora Maria de Lourdes Santa Gema e doutor Paulo Linto, professor Paulo Linto, batalharam. Eu passei até muita vergonha, porque eu achei que eu fosse para a periferia, onde eu moro, periferia brava, que os professores iam me agarrar de montão para ir adquirir esse conhecimento com relação a esse dinheiro que o menino falou ali, o rapaz da FUNEB. Foi uma briga. Professor não quer família de aluno lá dentro da escola. Aí, quer dizer, não é o seu caso. Sou eu que estou aproveitando e expressando isso. Não é mito, não. Não é mito, não. Não é mito, não, porque eles fazendo a continha deles é melhor. Eu queria que vocês não me levassem a mal, mas assim, porque assim, o orçamento, ele acaba tratando, como é questão de dinheiro, você precisa de dinheiro para tratar de tudo que a administração pública tem que fazer, às vezes a gente acaba entrando em peculiaridades de alguma área e meio que se perde. Aí eu queria pedir a compreensão, a colaboração para a gente focar assim. Lógico que vamos falar de educação, mas bem superficial para poder dar sequência e até para cumprir os horários aqui. Por favor. Ronan, Gisela, eu queria falar uma coisa na pergunta que ele fez. O que acontece? Às vezes o vereador ele quer resolver o problema dele, da proposta de campanha, apresentando um projeto de lei. Sendo que, na verdade, o que ele tem que fazer para dar viabilidade naquela proposta dele é fazer uma emenda à LDO, é fazer uma emenda ao plano plurianual e ao orçamento. Então, a forma justamente de resolver... Pois é uma questão de você pensar o seguinte: o que você quer e onde que você interfere. E isso tanto para os vereadores quanto para a sociedade. Muitas vezes, fazer um projeto de lei não é o caso. O caso é fazer uma sugestão popular que vai incidir na lei de diretrizes orçamentárias, ou no plano plurianual, ou no orçamento. Porque aí o problema de impacto orçamentário você já está resolvendo no próprio orçamento, porque você está fazendo uma sugestão direcionada ao orçamento. Então, você fazer um projeto de lei que, na verdade, não deveria ser um projeto de lei, deveria ser uma emenda ao orçamento. Então, você tem que pensar o seguinte: o que eu quero e onde que eu tenho que interferir, qual que é a minha estratégia. Isso serve tanto para os vereadores quanto para a sociedade. Porque a gente recebe, às vezes, sugestões da sociedade que, não, por exemplo, às vezes não é o caso, a sugestão ela também está errada, ela não deveria ser por orçamento, deveria ser um projeto de lei. Ou senão, a pessoa que é um projeto de lei, na verdade, deveria ser uma emenda ao orçamento. Então, a primeira coisa é aprender o seguinte: o que eu quero e onde que eu tenho que incidir. Muitas vezes o que você quer é criar uma ação, quer criar um programa. Então, você não vai fazer na LDO também, não. Você vai atuar lá no segundo semestre, no plano plurianual e no orçamento. Então, você tem que ver o que você quer. Então, a ação política ela tem que ser planejada. Tá? Mas aí é que está, o eleitorado, quando ele conhece, ele não aceita qualquer proposta. Então, por exemplo, em 2004, que foi quando eu fiz o concurso aqui para a Câmara, tinha candidato a prefeito discutindo salário mínimo em campanha para ser prefeito. Hoje, isso já não acontece mais, porque o eleitorado está mudando. Salário mínimo não é proposta de chefe do Executivo Municipal, é proposta de chefe do Executivo da União. Então, você começa a ver o seguinte: ele está propondo umas coisas que o município não tem nem competência, então não vou votar nele. Ele já está me enganando, porque ele nem conhece a competência do município. Então, os eleitores se qualificando, eles começam a descartar alguns candidatos que são bem furados. Isso é importante, tá?
tá. A gente tinha voltado aqui nas caixas escolares, né? Esse capítulo aqui é o terceiro, que fala da organização e da estrutura dos orçamentos. Eu coloquei aqui um artigo que vocês vão encontrar lá entre alguns vários, nesse capítulo, que estabelece os relatórios que vão compor a lei orçamentária anual. A Prefeitura, quando enviar o projeto de lei para a Câmara aqui, até 30 de setembro, ela tem que trazer o volume, a LOA, né, vai ter que trazer esses relatórios, que tem o texto da lei, são os quadros orçamentários por unidade orçamentária, anexos de orçamento fiscal de seguridade social, enfim, uma lista aqui bem grande de formatos de relatório. Relatório de metas físicas e financeiras dos programas municipais. Então, assim, aqui nesse artigo especificamente, você tem quem quer fazer uma sugestão popular bem focada em transparência, pode ser um local bom para poder para atuação disso, para poder tentar criar um relatório que traga uma informação importante, recortada. No final aqui daquele inciso 9, você vê ali, tem alguns casos demonstrativos do orçamento da criança e do adolescente, orçamento do idoso e pessoa com deficiência. Esses relatórios surgiram através de emendas de vereadores. E a Prefeitura achou a ideia boa e hoje já virou uma coisa normal. Já é um recorte, é um formato, o orçamento é feito respeitando, né, as exigências legais. Mas aí, com base na LDO, ele apresenta num formato, pega as dotações orçamentárias todas destinadas à criança e adolescente e mostra num relatório bem específico. Em 2012, um exemplo aqui de sugestão popular bem-sucedida, o autor queria que fosse identificado, né, fosse dado mais clareza para as dotações orçamentárias destinadas à preparação de Belo Horizonte para a realização dos mega-eventos esportivos. Ele está chamando de mega-eventos aqui, na época, Copa do Mundo e Olimpíadas. O relator, à época, achou muito interessante a sugestão e aí acatou, fez uma emenda colocando naquele texto lá que, após, né, a lista de relatórios que a Prefeitura teria que apresentar, ele colocou demonstração das dotações orçamentárias relativas a ações pertinentes a eventos esportivos programados para 14 e 16. Então, foi um caso de uma ideia de relatório, isso para acompanhamento, aí já é pensando na fiscalização. Oi? Após a realização dos eventos, sim. Mas, assim, é mais uma ideia para você criar para uma outra situação, assim, né? É isso. É onde eu volto a questionar, sabe, o erro da Câmara, porque foi um projeto grandioso, né, que rolou muito dinheiro, e podia ter continuado a fiscalização, já que o sentido era também fiscalizar, né, o dinheiro público, porque eu vou dar só um exemplo. Antônio Carlos, hoje, ela acabou. Ela tem Uber. Aquelas casas que foram apedrejadas de carro, o comércio da Antônio Carlos, hoje é como se fosse uma cidade fantasma. Acabou. O EPA era um modo de sobreviver daquele povo daquela região, em frente ao Odilon Beres. Tiraram o EPA. Eu me lembro que o Márcio, a gente participou de várias reuniões na Prefeitura. A proposta do Márcio era depois revitalizar o comércio de novo. Acabou tudo. A
Aonde que está a cobrança da casa? Né? O povo que mora ali, o número de usuários de drogas que tomou conta daquela área, estão abandonados. Abandonados. O povo sai dali para fazer compra no EPA, na cidade, eles são assaltados. Isso é incompetência. Porque se eu faço um projeto para ajudar o meu companheiro aqui, que está precisando, levantei a moral dele, e vai ficar só nisso? Uai, e o resto? Uai, gente, é uma preguiça. É igual privatizar. Privatizar, para mim, é coisa de gente preguiçoso, que não quer ver o caminho andar, só quer o dinheiro na mão. Hoje nós estamos precisando de juntar o povo e dar um sacode aqui na Assembleia, sabe? Para rever, porque senão o prefeito sozinho não vai dar conta também, não. É muita coisa que está abandonada, que a casa aprovou, e ficou por isso mesmo. Você me desculpa, mas eu acho que cada fala sua, a gente vai acompanhando os erros. E eu sou assim, não é só que não. Eu faço parte da mesa de financiamento, já vai fazer 2 anos no Conselho de Assistência. É um trabalho que só quem participa sabe do trabalho que é, sabe? Fiscalizar os programas, o dinheiro para isso, dinheiro para aquilo. Então, a gente cobra demais lá. Quando chega aqui, dá nisso. Aí a gente bate um desânimo, tem hora. Agora eu vou apresentar um exemplo aqui de que não deu certo. O autor queria fazer uma alteração também no mesmo artigo lá dos relatórios, que a prefeitura teria que apresentar junto com a LOA. Ele queria que fosse apresentado, assim, a construção, até a escrita mesmo não foi bem feita. Plano de aplicação demonstrativo de fluxo de caixa dos fundos municipais. E aí o relator colocou essa questão mesmo, que não poderia acolher pela falta de clareza, porque não sabia se era um plano de aplicação ou era um fluxo de caixa, que são coisas distintas, né? Aí não teve como aproveitar. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças define quem vai ser o relator das sugestões populares. Porque, na verdade, é uma escolha política. Então, assim, o relator ele é escolhido pelo presidente, é um relator, pode haver até mais de um quando existem impedimentos. Né? No caso das sugestões, não acontece esse tipo de impedimento, mas quando é relator para as emendas, a gente vai ver. Então, é uma escolha política. Então, quando você tem aquele vereador ou vereadora designado, você já sabe a linha ideológica dele. Mas, assim, é uma escolha política. Igual, por exemplo, dependendo de quem está no conselho, você sabe para onde que vai o conselho. Né? Então, é a mesma coisa. Então, tem que acompanhar, porque a composição das comissões já me diz muito de como que aquela comissão vai atuar. Né? Então, isso é um controle social. Obviamente, parte da população não vai concordar, inclusive em época de polarização, mas qual procedimento tomar quanto à mesa que vai ser formada, ao relator? E aí, a partir de qual procedimento eu posso reclamar? Isso, na verdade, não tem requerimento. Então, para o presidente escolher que o relator vai ser fulano de tal. É o fulano de tal. Você não concorda, ok. É um poder do presidente designar quem ele quer. Tá? Então, não tem como recorrer desse ato, não tem como fazer nada. Você pode até procurá-lo para ele ir na comissão, no dia que for votar o parecer, mas esse vereador que te representa, ele também não pode recorrer dessa designação. Não, ele pode comparecer. A gente vai ver isso, gente. Faz o seguinte, essa parte toda procedimental vai ser a minha fala. Aí a gente deixa para ela, tá? Pode... Só para não comer a fala do Ronan, que ele já está olhando cara feia para mim. O relógio está me fuzilando.
Agora a gente tem o capítulo 4, que ele fala das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Também são regras, né, para elaboração. Antes a gente falou da estrutura, né, como o orçamento ia ser organizado e estruturado. Agora esse capítulo fala da elaboração e execução. Embora na forma o orçamento seja uma peça só, o orçamento do município, operacionalmente, a prefeitura ela define, né, entre os órgãos da sua estrutura, os prazos para poder se fazer as propostas orçamentárias em cada unidade orçamentária, cada secretaria. A Câmara Municipal tem o orçamento, né, a proposta orçamentária dela, que, após definida uma data lá pela prefeitura, é enviado para a Secretaria de Orçamento e eles consolidam numa peça só que chega aqui com o nome de LOA. Essas definições que eu disse agora e outras tantas são estabelecidas nesse capítulo. Outra definição também que tem nesse capítulo é a respeito de limitação de empenho. Limitação de empenho nada mais é que são regras para se definir. Caso o município não arrecade o quanto ele previu arrecadar, o que eu vou... Qual vai ser a despesa que eu vou parar de gastar para compensar, para fazer o equilíbrio entre receita e despesa. O artigo que fala dessa limitação de empenho tem bem essa cara, esse texto aí. E aí no texto, no caput dele, vem estabelecida a ordem de priorização para redução dos gastos. Então, quer dizer, se o município não arrecadar as receitas que ele tinha previsto, ele vai começar a reduzir gastos nesta ordem. Isso é o texto da LDO de 2019. Não quer dizer que vai vir igual 2020. É um lugar também para se atuar com sugestão popular. Se alguém não concordar com a ordem que o executivo apresentar lá, pode inverter a ordem, excluir, apresentar um outro item que tem que entrar primeiro na lista, enfim. É uma possibilidade. Ele pode ser reconsiderado. A pergunta, né? Eu estou repetindo as perguntas para poder sair no vídeo, e aí quem assistir depois escutar. A pergunta é se as despesas que não foram executadas no exercício anterior, se elas são reconduzidas, né, para o próximo orçamento. Pode ser. Isso vai de acordo com o acompanhamento que o próprio executivo faz da execução orçamentária. Ele começa a fazer ele finaliza a LOA ali, o projeto de orçamento, deve ser agosto, setembro, né, alguma coisa assim. Então, ele vai acompanhando ali, tem mais ou menos a ideia do que ele vai conseguir terminar até dezembro. O que ele não vai conseguir, ele já coloca as estimativas para o próximo exercício. Juliana. Oi, gente. Eu também trabalho com o Ronan, eu sou consultora, e esse artigo especificamente, ele tem uma outra estrutura, logo abaixo dele, ele tem um parágrafo único, que diz quais são os gastos que não vão... esse aí. Que não vão entrar na linha de contingenciamento. Então, por exemplo, um cidadão ele pode pegar uma coisa que está ali em cima, na linha de contingenciamento, tipo o OP, e colocar ele nessa linha de não vai ser contingenciado. Então, é esse tipo de sugestão que vocês podem dar. Tem algumas que, por lei, não podem ser contingenciadas, que é pagamento pessoal, dívida, algumas outras coisas. E você pode incluir outros também. E aí, essa situação de não gastou, passa para o ano que vem, a situação de não gastou ou é porque teve frustração de receita, ou porque aquele gasto foi redirecionado para outro. Então, são várias situações. Mas ele pode, sim, ser reconduzido, aquele mesma natureza de gasto, para o ano que vem. O redirecionamento é discricionário? Ele tem uma limitação que também está na LDO. A margem de mobilidade, que é o dos créditos, o Ronan provavelmente vai falar disso, também está na LDO, é uma regra. Por exemplo, o executivo pode movimentar até 15% do valor do orçamento, ou até 10%. Isso, sugestões... Oi? Mas isso também pode... está no orçamento. Esse limite está no orçamento, desculpa.
Então, em 2011 a gente teve uma sugestão apresentada justamente para esse artigo que trata da limitação de empenho. O autor queria que, lá no parágrafo único que traz as exclusões de contingenciamento, ele queria que despesas destinadas exclusivamente a crianças e adolescentes não entrassem no contingenciamento. E aí o relator, à época, aceitou, fez uma emenda, apresentou uma emenda com isso. O caso aqui de uma sugestão que não deu certo nesse capítulo, não tem tanto a ver com a limitação de empenho, mas esse capítulo traz também algumas diretrizes a respeito de formato de informação que a prefeitura vai produzir, prestações de contas não, prestação de contas vai ser mais à frente, é porque eu lembrei que ali está falando assim, né? Mas fala, inclusive, do formato de informação que vai ser produzida pelo Executivo e também transmitida para o Tribunal de Contas. E aí o autor ele fez uma alteração no texto do artigo 31 da LDO lá da época, dizendo que o artigo fala que o sistema que a Prefeitura utiliza para controle orçamentário, ele ia produzir informações para fins de adequação da prestação de contas regionalizadas e consolidadas para ser enviado ao Tribunal de Contas. Aí, assim, o que deu a entender que parece que ele viu prestações de contas, ele já pensou nas prestações de contas que acontecem através de audiência pública, e sempre a gente tem alguns casos que o pessoal tenta fazer essas audiências regionalizadas, então acho que ele meio confundiu isso, porque nesse caso aqui a informação não tem jeito. Como é o Tribunal de Contas que exige, o tribunal define tudo, inclusive o formato, e ainda mais que essas informações são feitas em meio eletrônico, então tem todo um layout próprio, então não tem margem, sabe? E aí o relator foi e rejeitou. Então, assim, parece que foi meio um pouco de desconhecimento de onde atuar para poder fazer uma sugestão relacionada à prestação de contas, né? O capítulo 5º fala das despesas de pessoal. Aqui, esse capítulo, ele prevê quais seriam ele dá uma autorização normalmente genérica de que no próximo ano podem ser apresentados projetos de lei que tratem de revisão geral de remuneração de servidores, criação de cargos, admissão de pessoal, enfim, tudo que gira em torno de despesa de pessoal. Eu não tenho notícia de terceirizado aqui para aparecer nesse texto da LDO, não. Confesso que nunca vi, não. Sei lá, o pessoal falava que era mais fácil porque não caía na LRF, então o pessoal não precisava ficar mais fácil lá, como é que se diz, fazer o projeto de Entendi. assumir mesmo. Eu confesso que eu nunca vi na LDO ter uma autorização, ainda que fosse genérica, sobre contratação de terceirizado, não. Acho até que seria um escândalo, mas... Ok, aí... Para essa apresentação, eu fiz o levantamento das tramitações da LDO de 2011 até 2018, e eu não encontrei nenhuma sugestão popular dentro desse capítulo que tivesse sido acolhida. Então, para esse caso, eu não tenho nenhum exemplo bom para mostrar. Exemplo ruim eu tenho. Assim, sem entrar no mérito da questão da importância da intervenção, mas assim, a gente, aqui eu não estou lembrado do ano, mas foram 3 sugestões bem parecidas pedindo a equiparação salarial de professores da educação infantil
com o chamado P1, né? Professor municipal. Queriam equiparar os salários. E aí o relator vai bem nessa linha mesmo, assim, ele ressalta a importância, o alcance social das sugestões, né? Mas assim, na LDO não dá para prever isso, não tem como encaixar aquilo ali na LDO. E aí ele rejeitou essas 3 sugestões. O capítulo 6º, ele fala das alterações na legislação tributária. Também é um artigo, a redação muda muito pouco, ele vem falando dos impostos, dos tributos municipais, uma autorização também bem genérica, autorizando, permitindo que o Executivo apresente projetos de lei que façam alterações tributárias no IPTU, ITBI, ISS. E aí vem uma lista aqui falando sobre essas possibilidades. Também não encontrei nenhuma atuação de sugestão popular bem-sucedida nesse ponto, e também um exemplo de não acolhimento eu também não encontrei. Mas vou deixar aqui uma sugestão que a gente faz igual o curso que tem para a sociedade, nós temos também um curso para emenda para os vereadores. Essa sugestão a gente passa para eles. Não sei se todos vão lembrar, em 2013 a Prefeitura encaminhou para a Câmara um projeto de alteração do ITBI, aumentando a alíquota de 2,5% para 3%. Eu lembro que eu estava comprando casa na época e dancei com isso. Exato. E aí, o que acontece? O projeto, né, aumentava de 2,5% para 3%. Ele chegou aqui na Câmara em novembro, 28 de novembro, foi publicado na Câmara 28 de novembro, aprovado em primeiro turno em 10 de dezembro, aprovado em segundo turno em 18 de dezembro. Do dia que chegou até a aprovação em segundo turno, que é o que precisava para a coisa acontecer, 20 dias. E o impacto orçamentário e na vida de cada pessoa que comprou casa, apartamento nesse período, foi... Depois teve um questionamento judicial, que aí ficou suspenso a cobrança e tal, mas depois cobraram retroativo, porque a coisa desandou lá. Pelo Executivo. E aí, assim, teria que se pensar em alguma forma dessa tramitação, que é tão impactante na vida da população, ela não fosse tão acelerada, assim. A gente já viu no caso de emendas, né, parlamentares, a gente já viu tentativas de vereadores de colocar assim, projetos desse tipo, que aumentem a receita pública do município através de tributos, eles só podem ser aprovados se tiverem sido objeto de audiência pública. Se não tiver uma audiência pública, a coisa não segue. É uma. Mas aí, assim, é bem tentar pensar mesmo em coisas que possam travar, né? Que não dê uma tramitação muito rápida. Essa aqui, 20 dias, é muito rápido para um tamanho de projeto, de um porte desse. Exatamente. Mas eu vou falar para você, eu acho que é de praxe mesmo. Quantas vezes foi mobilizado aqui em Belo Horizonte, na época das emendas parlamentares que seriam votadas, e quantas madrugadas nós saímos daqui de ônibus, depois de um dia de serviço, a gente viajava a noite inteira para chegar na plenária, para a gente pressionar, né, a miserinha de dinheiro que ia ser para o metrô. Não pode, não vai ser votado hoje, ficou para 4 horas da tarde. Aí, bom, a gente esperava.
Ah, vai daqui mais uns minutinhos, porque tem que ser votada, tem a hora para ser votada. É isso aí que você está falando. E a gente ali agarrado. Tinha dito a gente meia-noite ficar em pé esperando e não tinha votação. Ah, é daqui a 1 mês, daqui 2 meses. Quando a gente saía de Brasília e que chegava em Belo Horizonte, já vinha notícia com a gente que eles tinham acabado de votar. E a gente perdia as verbas, que é a miserinha de dinheiro, sabe? E isso é de praxe, é o Brasil inteiro. Não sei se lá fora também é a mesma coisa. Acho que é um engano a povo, esse tipo de coisa que violento. Bem, chegando no último capítulo da parte textual da LDO, a gente tem as exposições finais e, normalmente, nesse capítulo, a gente vai encontrar na LDO de BH informações no projeto de lei sobre o conteúdo da LOA, né, alguns pontos que vão estar no conteúdo da LOA, conceito de despesa irrelevante, que é uma combinação de textos da LRF com a lei de licitações, algumas particularidades do regime próprio de previdência.